Boa noite, boa noite, boa noite. Super, hiper, mega, power, feliz, porque graças a Deus voltamos aqui com este meu, seu, nosso podcast. Que antes eu me baseando nessa minha metodologia de mãe, né, pastora, empresária, teoricamente, estudante, eu quis juntar tudo e chamar você também que possa se compactuar com isso daqui. Mas agora eu falei, não, agora eu quero agregar outras coisas, porque mulher sim também consegue fazer muitas coisas e ainda consegue fazer coisas que pode ser similar a que os homens fazem. Então, decidi criar a comunidade Canelinha Grossa. E a partir das 19h30 nós vamos ter uma convidada aqui muito especial para mim, em que eu vou tratar de um assunto e depois que eu conheci o marketing digital, conheci o marketing de rede, me preocupou, porque não era só como que eu vou te dizer? Não é só você pensar no que você vai ter, o que você já vai ganhar no resultado de agora, não, mas é aquilo que você está plantando, porque dinheiro fácil vai embora fácil, né? Mas dinheiro suado a gente fica muito vislumbrado e nós não sabemos, né, de fato, como investir aquilo dali. Então tem assuntos que a gente precisa, né, colocar em pauta, colocar em xeque, para que no nosso planejamento daqui futuro, eu que daqui um pouquinho, né, tô caminhando aí, já estou caminhando para a melhor idade, então eu tenho que saber o que eu estou fazendo hoje, que lá na frente isso vai me trazer resultados positivos ou não, né? E eu me peguei me perguntando, será que da forma que eu estou hoje, ganhando o que eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo hoje, é da forma que eu quero me aposentar, né? Com certeza é algo que a aposentadoria chega assim a nos dar essa lei. É o que você contribui hoje, é o que você vai ganhar depois. Então, eu vou chamar aqui a minha convidada, você fica aí para você ouvir um pouquinho o que ela tem a dizer sobre a aposentadoria. E você ouvindo sobre a aposentadoria, você vai ter a chance de aprender assim como eu, a desenvolver essa parte e já deixá-la bem pautada aí na sua vida. Vamos lá chamar ela. De, ai meu Deus, longas datas, já vivemos tantas coisas juntas. Meu Deus! Sabe aquele tipo de amiga assim que você tem só numa mão? Sabe? Nos dedos de uma mão só? Pois é. Ela compõe um desses dedos aqui. Uma amiga assim que o Senhor reservou. E hoje ela tem me dado lições, né? Lições, mantido assim essa amizade, graças a Deus. Mesmo que muitas vezes não tão próxima, né? Com aquele contato mais diário, contínuo. Mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de conversarmos, ela sempre me traz algo bom, sabe? Seja numa palavra, seja num conselho, ou seja simplesmente pela presença de que ela tá aqui. Deixa eu chamar ela de novo, deixa eu ver, aceitar, pronto. Ele não está conseguindo participar, peraí, deixa eu aceitar. Vou te convidar de novo, Roseli. Peraí. Vamos ver se agora vai dar. Oh, agora deu. Boa noite, paz do Paz do Senhor. Senhor, boa noite, amiga. Tava aqui já te introduzindo, assim, falando um pouquinho, né? Mas não tanto, porque você já é tanta coisa, né? Agora sócia, proprietária, empresária. Ai, que chique!
Nossa, amei, amei, amei. Isso é o que Deus faz com a gente. É Sempre nos verdade, pega de é surpresa. verdade. Gente, pensa no talento que essa mulher. Essa mulher, ela sabe, Oh, além meu Deus. de... Nossa, ela tem uma criatividade que eu fico assim, meu Deus do céu, que criatividade. Mas além da criatividade, ela coloca em prática. Então ela já foi de tudo, de organizadora de eventos a fazer trabalho com as mãos mesmo. Acho que você também já fez até crochê, porque bordado eu sei que você já fez. Eu tenho até hoje, a toalha tá aqui, ó, até trouxe pra mostrar. A toalha que ela fez, ó, pra mim, até hoje eu tenho, a minha toalha de mesa. Se eu contar pra vocês que essa toalha aqui, ela é a minha filha única, vocês não acreditam. Mas é verdade, é a minha filha única. Então, assim, e fora também a organização de eventos, né? Você já fez isso daí também, né? De decoração, assim, de coisas assim tão lindas. E agora, hoje, né, com a sua própria agência, com a sua própria empresa, eu falei, gente do céu, mas tá chique. E futura advogada, né? Futura Em nome de advogada. Jesus. Não, e eu Estamos profetizo na sua assinando vida. embaixo isso aí, tomando posse. Profetizo, profetizo. Assim, eu não sabia que nós estávamos tão conectas, né? Eu não sabia que você também já estava enviesada por essa área, mas assim, fiquei muito feliz. Tô chegando um pouquinho na frente, mas você já tá anos-luz, assim, na sua prática de mim. Então, estamos quase que iguais. São características diferentes, né? Justamente. Uma atuante e a outra no Não, caminho do conhecimento. eu fico assim, Se Senhor. juntar as duas, dá certo. Uai, né, gente? É uma das áreas que me chama a atenção, né? É uma das áreas, por exemplo, ninguém fica, como se diz, advogado não fica ocioso, né? Sempre tem um para Exatamente. aposentar, sempre tem um querendo aposentar, sempre tem um querendo algumas coisas da Previdência, então acho que é uma área assim a se pensar. Mas, minha amiga, queria te Exatamente. agradecer mesmo por, como se diz, me ajudar nesse pontapé inicial, né? Nesse recomeço do que foi o Canelinha, quer dizer, do que foi o Mãe de Três, né? Eu estava aqui falando que o Mãe de Três ele iniciou praticamente com uma abordagem mais para mulheres mães, né, donas de casa em si, mas que agora se reverteu mesmo a essas mulheres, né, mulheres assim que elas são capazes de tudo e com essas canelinhas grossas. Então, assim, com essas canelas assim que dão a força, que elas podem se apegar. Então, foi feita essa comunidade onde homens também podem vir participar, porque existem homens de canelas grossas também. E eu falei assim que ficou uma coisa mais aberta, né? Mais agregando mais pessoas, né? Ficou uma questão assim Sim. mais sólida nesse sentido. Então, eu não vou deixar o fato de eu ser pastora, né? De eu ser cristã, de eu ser mãe, mas eu quero trazer esses assuntos que interessam. Que não é porque eu tô assim atrás de um fogão, né, esquentando a barriga, que ela me impede de ir atrás, por exemplo, de assuntos como esse e o que eu posso fazer para melhorar. Então, a aposentadoria é algo que, para mim, é um tema que quanto mais, né, se eu tivesse me ligado antes, se eu tivesse realmente pensado e prestado atenção de como que eu poderia ter trabalhado um pouco para fazer essa contribuição mais efetiva, né? Como que eu poderia estar melhor e mais segura, e mais segura. Então, a pergunta que eu estava fazendo aqui para o pessoal era do jeito que eu estou hoje, como estou fazendo hoje, é o jeito que eu quero me aposentar, porque a conta ela chega, né? A conta ela chega e o saldo ele não é para mais, ele é ou é para menos, né? Bem para menos, ou para aquilo E mesmo na que grande maioria é sempre para menos. então, ou chega naquele teto e pronto. Então, assim, dá para aposentar e viver bem? Dá. Mas, por exemplo, no saldo que eu tenho de 3 filhos, está um pouco mais complicado, né? Então, é assim, eu quero que você
Fale, assim, dessa sua experiência de trabalhar mesmo com a Previdência, o que que você tem visto, o que que você tem analisado nesse cenário e como isso vai afetar a vida de muitos, né? E de muitas mulheres aí. Sim. Em primeiro lugar, prazer estar aqui falando, né, com você através deste canal que eu sei que tem sido um instrumento a qual Deus colocou na sua vida. Já venho acompanhando antes o Mãe de Três, né? Era sempre um prazer imenso estar aprendendo mais com vocês. Foram tantos assuntos discutidos, agora com uma repaginada, né? Assim como você disse. Feliz porque abrange, né? Um leque maior. Essa linha de conhecimento, ela tem um alcance maior dessa forma. Então, a gente sempre tem aquele ditado, aprender não quer demais, né? Às vezes a gente ainda morre sem saber muita coisa. E ter quem compartilha essas informações que pode agregar tanto nas nossas vidas é sempre muito bom. Bom, eu não tenho, né, a advocacia de formação ainda. Terei em breve, teremos, né, Amandinha? Vai. Tô te esperando. Porém, eu atuo nessa área previdenciária já há uns 7 anos. Como disse a Amanda, chego a me perguntar, será que não seria bom, né, eu ter focado só em uma coisa? Que aí, quem sabe, já tinha seguido o caminho que eu queria desde sempre, já de cara. E não esse tanto de coisinha. Mas é sempre bom a gente saber de tudo um pouquinho. Então, vai agregando também, né? Por outra forma de se ver. Comecei como auxiliar administrativa, caí de paraquedas no serviço. E uma vaga que nem existia, de repente eu ganhei ela. Então, trabalhei no escritório por cerca de 2 anos e meio. E aconteceu que eu perdi o emprego, porque o escritório na época foi vendido. E aí veio a oportunidade de eu começar a caminhar, né, nessa área administrativa aí, dar os meus primeiros passinhos sozinha, e aí por cá estou. E hoje aprove o Senhor que colocar as pessoas na minha vida, no meu ciclo de convivência, as quais eu falo que às vezes a gente até tem, né, condições de ir, mas sempre precisa de alguém para ligar a nossa chave e falar assim, ei, o que você está fazendo? Por que você não faz isso? E que foi o que aconteceu comigo, para hoje eu estar com essa empresa. Sei que Deus ainda tem muito mais para nós, né? E eu sigo nessa fé aí de que Deus vai ter o agir dele sobrenatural ainda na nossa vida para a gente experimentar aquilo que a gente não viveu ainda. Bom, essa foi por onde eu comecei. Em relação às suas questões que você levantou aí, é muito importante, porque todo mundo trabalha, né, tem a sua carreira, e até mesmo quem está começando hoje no serviço já pensa quando eu me aposentar. Então, assim, às vezes, é claro que vem os sonhos de adquirir algo, alguma concretização mesmo material, de sonhos, de possuir mesmo na vida, mas a ideia de quando eu puder, né, ficar à toa, usufruindo de tudo que eu conquistei, de tudo que eu batalhei, isso assim, o principal. Todo mundo, quem não sonha, né, de ficar de bracinho cruzado e só recebendo. Então, essa é a realidade de todo mundo. Não adianta alguém sair fora disso porque não está ileso, né? É gente como a gente. Meu sonho era ter uma continha de dinheirinho caindo e eu sair pelo mundo aí o tempo todo. Mas é uma realidade, infelizmente, que chega
nos escritórios que não condiz. Às vezes chegam gente que nunca contribuiu na vida e que pensa, que sonha com essa aposentadoria, né? E que muitas das vezes tarde demais, né? Nunca é tarde para muita coisa, mas para algumas a gente olha e só não tem jeito para a morte, né? Que a gente fala. Porém, acaba que cria situações muito complicadas. Porque como que uma pessoa que nunca contribuiu vai conseguir, né, um benefício já com uma idade mais avançada? E muitas das pessoas ainda se confundem. Mas tem uma aposentadoria aí para quem nunca trabalhou. Na verdade, não existe essa aposentadoria, né? O que temos é um LOAS, que é para quem comprova uma situação de calamidade mesmo, porque o que se é imposto para se ter direito a esse benefício de ajuda do governo, a pessoa tem que sobreviver com menos de um quarto de salário. Então, se um salário já não está dando, imagina sobreviver com isso. Ou seja, então, ela tem que declarar, né? Compra nem o arroz. Ela tem que declarar que vive em extrema pobreza mesmo, para adquirir um benefício desse. E que não é para sempre também. De repente, se a situação dela mudar, ela perde ele e é isso. Então, assim, existe essa realidade que acontece. Embora se almeja demais a aposentadoria, mas nem sempre é o caso que garante, né? E aí a gente encontra diversas condições que nos chegam, que às vezes, pessoa que até mesmo trabalhou, mas quando você vai ver não tem contribuição nenhuma, que acaba impedindo ela de receber esse direito que ela tanto almeja. Entendi. Para quem tá aqui, tô conseguindo entender. Agora, para quem tá aqui, eu queria que você compartilhasse essa live, porque ela é muito importante, gente. Nós não estamos falando aqui de situação lá da China, não. Nós estamos falando de situação aqui do Brasil. Coisa que acontece com seu vizinho, por exemplo, coisa que acontece com a minha mãe. Então, assim, coisa que vai acontecer com você. Então, compartilhe essa live para quem precisa ouvir isso daqui que nós estamos conversando. E você que está aqui já, tem perguntas, pode mandar perguntas aí. Talvez você aproveita a Roseli, que ela sabe de verdade tratar desse assunto e vai te dar o direcionamento. O que você precisa de fazer, quem você precisa de procurar. Então, gente, manda suas perguntas. Eu não vou desabilitar aqui os comentários. Podem ir mandando aí, que depois a gente vai ler. Não dá só uma questãozinha aqui, mandar um abraço aí para minha sócia, Laila Lohana, que acabou de entrar. Gracinha. Abraço, amiga. Obrigada por estar aí nos acompanhando. Gracinha. Bom, eu fiz aqui, a Amanda já tinha comentado comigo sobre a linha que ela queria tratar aqui, e eu acabei montando um esquemazinho para a gente discutir todos os assuntos e de forma que eu seja, vou falar bem aqui, bem simplificadinho, o nosso goianês mesmo, para não ter dificuldade para entender, mas de forma que a gente possa tratar todos os assuntos nesse quesito de importância, né, de se preparar para a aposentadoria, já que não estamos vivendo tempos tão bons assim, né? Ainda mais depois de diversas modificações aí nas leizinhas que dava direito e de repente alguma coisa já não conta mais e que acaba refletindo em nós. Com certeza. Um dado muito interessante que eu encontrei, que não é uma pesquisa tão antiga, foi feita o ano passado, meados aí do meio do ano, uma empresa americana que trabalha exatamente com essa análise, uma análise mundial, de como que está, né, o mundo em relação a questões de bem-estar econômico,
em relação à aposentadoria, em relação a reservas que se tem, né? E é interessante que essa pesquisa, ela foi feita em 44 países. E entre esses 44, participa países desenvolvidos também. Então, não é só aqueles que não é tão bem assim isso, não é aqueles que são somente aqueles que são ruins na fita, não. Tem gente grande aí no meio também. Mas o que chama muita atenção é que em uma pesquisa com 44 países, o nosso país, o Brasil, se encontra na 43ª posição. Eu ia lá na última. Então, só tá na frente da Índia. Meu Deus. Então, assim, é um absurdo quando a gente vai olhar em relação a isso. E como se não bastasse, já está lá no finalzinho da fila, em relação à idade da população, nós estamos aí ocupando o 5º lugar. Ou seja, a gente tem uma população envelhecida, né? E para fazer fluir, né, para conseguir manter esses benefícios, a gente sabe que é preciso de mão de obra ativa, ou seja, um novinho que está começando a trabalhar agora, né, que ele vai trabalhando, ele vai contribuindo, e ali a gente vai suprindo as necessidades daqueles que já contribuíram para outros, e assim vai gerando, é um ciclo. E acontece como se a nossa pirâmide tivesse invertida, né? A gente tem poucos nascimentos aqui, né, embaixo, para esse tanto de gente aqui. A gente não vai dar conta de sustentar esse pessoal aqui. É interessante que eu não sei se você já ouviu dizer que antes no Japão tinha um limite para filho, né? Cada casal só podia ter um filho. E quem não cumprisse lá tinha a sua... O povo vive até 100 e tantos anos. Isso, tinha a sua punição. Acontece que o país hoje também está envelhecido. E como forma de mudar esse quadro, simplesmente o governo de lá está ofertando, né, regalias aí para quem quiser ter mais, justamente para tirar esse quadro, né, de uma população velha, envelhecida, para um quadro mais jovial. Porque se não tem esses jovens trabalhando e contribuindo, como é que vai ficar essas aposentadorias? Né? Justamente. Na semana passada, teve até uma reportagem em relação ao Tesouro Nacional, né, que está estudando aí o Tesouro Renda Mais a respeito de uma contribuição privada, uma aposentadoria privada como forma de contribuir, de ajudar, né, de melhorar as aposentadorias que já tem. Porque a gente imagina o seguinte, a gente tem um salário que pode até subir, né, anualmente, porém, junto com ele, não é só um salário subir para... vai sobrar um dinheirinho a mais. O salário sobe, mas o óleo sobe, o arroz sobe, a gasolina sobe. A gente não acompanha a inflação, né? Exatamente. Só a inflação aumenta mais do que aquilo que, na verdade, você recebeu de aumento. Então, não consegue acompanhar isso. E é por isso que ele cria-se a preocupação do próprio governo, né, de ter uma solução para isso. Então, esse é o meio que eles estão estudando agora para ver se dá uma segurada nisso aí, porque senão até como é que a população vai sobreviver, né? Então é complicado. Mas, infelizmente, estamos... Sim? Só aceitar aqui, Roseli, a Carla, ela acabou de aparecer, eu acho que ela é sua seguidora. Sim. Ela pediu para participar, e aí conhecimento a gente... Deixa eu ver se vai dar certo, cara. Aí, deu. Você queria participar, Carla? Fica à vontade. Não, desculpa. Tem nada não, saiu. Não tem nada não. Tá acompanhando. Beijo, Carla. Obrigada por estar acompanhando aqui, tá?
Acho que agora ela. Pronto, deu certinho. Foi. Bom, seguindo nessa linha aí, né? Infelizmente, não são notícias tão Animadoras, favoráveis e né? nem animadoras a nós. Infelizmente, a gente debate com a realidade, né? Que tem certeza que ninguém queria estar diante de um quadro desse, né? Quem não quer estar lá na evidência de que tudo está tudo bem, infelizmente não está. Uma das questões que chega, que a gente pode considerar erro, né? Que chega dentro dos nossos escritórios, como caso para a gente, é essa questão. De repente a pessoa se vê em uma certa idade e acha que está na hora de se aposentar, né? Isso quando chega inicialmente para nós. Existe uma questão, a gente nos deparamos bastante principalmente com os casos administrativos, né? Uhum. Que a pessoa vai procurar um escritório para saber em relação à aposentadoria de fato, se tem direito ou se não, se está na hora ou se não, depois que ela já fez até tentativas. E aí, assim, acaba entrando no erro da desinformação, né? Então, por Terrível. isso que é bem plausível esse tipo de trabalho, e parabenizo você por essa atitude, né, de trazer assuntos que a gente precisa mesmo ter conhecimento, porque às vezes falta isso, chega Sim. isso. Às vezes, infelizmente, a gente tem muito aquela história de, porque meu vizinho falou que é assim, é assim. E aí a pessoa vai sem conhecimento nenhum e acaba se frustrando, né? E em Justamente. relação a benefícios previdenciários, existe uma grande maioria que, e aí eu abro até um pouquinho mais, não só a aposentadoria, mas outros benefícios também, devido a essa falta de informação e ela mesmo ir por si, ela acaba, tipo assim, desiludindo, sabe? Chega desacreditado, às vezes deixa para lá. Quantas pessoas não perdem os seus direitos por conta de, não, eu tentei, não deu certo, não Sim. era assim, me falaram que era, mas não é, mas é canseira demais, eu não sei nem por onde começar. Uhum. Então, existem esses grandes desafios que a gente enfrenta em relação a isso, a questão da desinformação. E aí, com Sim. essa falta de conhecimento, é onde vai gerando a série de erros, entra fora do tempo, não sabe o que entra para contagem ou não. Então, acaba que a pessoa vai se perdendo, né? De fato, se distanciando daquilo que é direito dela. E daí, Sim. a necessidade de se fazer, né, esse planejamento. E aí, nessa questão, a gente até aborda uma outra questão que eu sempre falo que como seria bom se fizesse parte da nossa vida escolar, por exemplo, que Com certeza. eu não tive e você não teve, né? Não. Uma aula de educação financeira, que Nossa, seria muito importante, né? A com gente só cresce certeza. naquela. Ou a gente quer, a gente sonha e não tem dinheiro, ou Na então a gente verdade, é quando a luta, gente tá luta, luta. quebrado mesmo, não tem mais, como se diz, de onde sair. E aí você vai bater na porta, o mercado não abre, então você tem que. Aí onde você aprende, nossa, o que que eu vou fazer, né? Onde você Sim, sente mesmo essa falta dessa inteligência, né? Na verdade, nós no Brasil, nós não somos capacitados mesmos para termos o nosso negócio, para sim, manipularmos o exatamente. dinheiro, né? A gente Exatamente. trabalha para o dinheiro, não o dinheiro trabalha para a gente. Então, assim, são assuntos que batem na hora que nós estamos realmente, como diz a palavra, né? Fudido. Sim, exatamente. E é tanto assim que a prova é exatamente que essa pesquisa ela nos traz para clarear mesmo. É comprovado através desses estudos que 90% da população não guarda dinheiro,
não pensa a longo prazo. Então, assim, a cada 10 pessoas, nós vamos ter uma, né, que consegue seguir até o final do propósito. Então, assim, a gente Justamente. cresce desejando as coisas, querendo as coisas, às vezes até está desenhado na nossa mente. Sim, Só que às vezes, a gente não consegue concluir porque sempre aparece alguma outra necessidade e que a gente tem sim, que socorrer ali e a gente acaba abrindo mão daquilo que é essencial para o futuro. E quando chega lá, infelizmente, não tem nada. E se a justamente. gente tivesse, né, a educação financeira na nossa vida, a gente iria aprender que tem o de gastar, o de guardar a reserva, aquilo que é essencial, aquilo que é imprescindível, aquilo que não se abre mão e aquilo que é maleável, né? Então, assim, Justamente. são coisas que caminham juntos e que, infelizmente, a gente passa por esse reflexo, né? E aí, Sim, a gente entra ali naquela questão que né, se a gente tem que planejar, né, o nosso dinheirinho, de como que a gente vai guardar, de como que a gente vai administrar na nossa casa, a gente tem também que ter a consciência de que a gente precisa e com urgência de fazer, né, um planejamento para a nossa sim, aposentadoria, para o nosso futuro, um planejamento previdenciário, que é o sim. quê? Que é o estudo, né, do seu histórico previdenciário, que permite Já trabalhou alguma vez você. na vida? Dessa pergunta. Exatamente. Isso para quem trabalhou, né? Mas se para quem não trabalhou, existe o seu planejamento também. Não entra, não Sim, fica fora, né? Então, o planejamento, ele é como se fosse o estudo, o raio-x da sua vida. Bom, Amanda, você começou a trabalhar hoje, então vamos começar a programar daqui tantos anos para sim, você parar e ficar de boa, né? entendi. Uhum. Então, basicamente isso. Se consiste nessa organização, né? De ver o melhor tempo, de ver a melhor condição. E que isso a gente não tem que pensar, não é somente quando for na época de aposentar. Até porque se precisar de ajustar alguma coisa, na hora você já perdeu o prazo e aí não dá mais. E Então, ficar esperando, contando com o ovo lá, né? Não, não dá, né? Não dá, né? Não dá. exatamente. Então, o planejamento, ele é essencial para isso. E aí, às vezes, uma coisa que a gente enfrenta muito, né, nessas questões aí de até o cliente chegar até a gente, né? É basicamente assim, mas É isso que eu eu ia vou perguntar. Hoje vocês realmente já são já é aquele escritório que recebe, né? que Mas vocês também recebe. fazem, mas vocês também fazem esse trabalho ativo, porque acaba que eu acho que tem uma grande parcela aí que não tá nem aí, né? Não tá nem aí, É, mas vocês vão atrás, vocês fazem esse mapeamento, esse perfil. sim, a gente faz a captação do cliente, a gente vai Legal. até onde ele está perdido por ali para tentar acordar ele do que ele precisa. E tem muita Mas gente perdida, meu Deus do o céu. grande desafio é na questão do seguinte: quando você vai apresentar, né, uma questão, um planejamento desse, o que tem que fazer, o que é oferecido, qual que é a vantagem, né, Sim. de estar fazendo um balanço em relação a isso, aí nós deparamos com aquela situação de caramba, mas eu vou gastar dinheiro com assessoria? Eu vou Oh, meu Deus. aposentar, dinheiro já é tão pouco. Então, assim, a pessoa já vem armada, sabe? Não Ela vem, não e não vem assim consegue. pensando assim que é um investimento, né? É, Vem realmente exatamente, não com vem. mais um gasto. Sim, há uns meses atrás, eu recebi uma cliente, uma história engraçada até, que ela simplesmente chegou através de uma indicação, e aí conversamos, esclarecemos, e aí no dia seguinte ela foi e falou assim, Roseli, eu não vou mexer com nada não, porque a minha visão
vizinha me falou que eu posso fazer isso, isso e isso. Pelo site. E eu tô muito apertada, eu preciso comprar uma moto para mim. Meu Deus. Então, assim, aí foi. Eu falei assim, conversando e tal. Mas aí ela decidiu que era isso mesmo, ela ia seguir por ela. E aí, Entendi. ela, passado uns 3 meses, e vem ela de novo, me liga. Porque o negócio deu errado vendo? aqui, não era Faliu, assim. quebrou. Viu? Ou seja, às vezes, por a gente achar, né, que não é uma boa, não é, eu vou ter gasto com isso, não é tão legal o investimento, a proposta não é tão interessante para mim, a gente acaba perdendo, né? E perdendo muito, porque você perde tempo, você perde dinheiro, você perde, né, uma série de coisas que poderia se ganhar ali na frente, mas você fica naquela de que, eu não sei se vale a pena. Sim. Então, assim, nós temos essa questão. Infelizmente, tem muita gente, por falta do conhecimento, acaba passando por cima dessas questões, achando que não é um assunto que se coloca em pauta, que o negócio que interessa é ir lá, dar entrada no processo e aposentar e pronto. E aí esse processo de organização acaba pulando e na grande maioria das vezes acaba dando errado, infelizmente, porque governo a gente sabe que não dá nada de graça para ninguém, né? E que se não tiver um conhecimento certo para se fazer as coisas da forma correta, infelizmente não consegue chegar no objetivo da pessoa. Então, isso é a importância do planejamento previdenciário, né? E com ele vem os porquês, né? O porquê de se fazer um planejamento. Por que é interessante isso? Uma das questões é você se colocar a par, né? Teve aí as reformas previdenciárias. Então, através desse planejamento, você vai conhecer, de fato, o que é que vale agora. Que se antes valia uma coisa, por que é que agora não está valendo mais? Então, é a apresentação da nova previdência para você, de como que as coisas estão funcionando, e não simplesmente... E como vai impactar, né, na sua vida, porque na verdade impacta todo mundo. E não simplesmente você chegar É claro que as pessoas podem, né, e têm acesso, têm a capacidade de fazer sozinhas, mas uma grande maioria nem é a pessoa que monta esse processo. Existe uma grande parte que sai da sua casa, faz o deslocamento da sua casa, vai até uma previdência, chega lá, se depara com um atendente, né, que só tá lá, só foi lá para bater o ponto, e aí monta um processo de qualquer jeito, e aí a gente sabe que demora, não é uma coisa rápida do dia para a noite, e aí você fica naquela ansiedade em casa. Nossa, minha aposentadoria, dê entrada, dê entrada. Passa-se meses, vem uma resposta lá de negado, e aí? Né? Aí vem aquela frustração. Então, hoje eu posso falar, 80% dos clientes que chegam até nós são clientes que tiveram algum tipo de experiência negativa em relação a processos previdenciários. E aí, quando você vai ver, ou faltou alguma informação, ou o que ele falou não condiz com o que de fato que infelizmente tem muito. Uma coisa, o cliente fala que trabalhou 30 anos, quando você vai ver, de fato, não tem nem 15. E ele nem sabia disso, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas não acontece, é um caso aqui, outro ali. Não, gente, é mais comum do que se pode imaginar, né? Mês passado chegou um cliente todo animadinho. Não, vai dar certo, tô com 66 anos, tem 35 anos de contribuição já, só numa empresa trabalhei 20 anos. Ele trabalhou 20 anos na empresa, mas lá registrado para ele só tinha 3. E aí? Meu Deus, 3 anos? Coitado. E detalhe, a empresa contratava ele, tipo, hoje, daqui a um ano, deu baixa na carteira dele, deu entrada de novo, assinou de novo,
venceu um ano, deu baixa de novo, Credo, depois contratou gente. de novo e deu baixa de novo. Não foi nem 3 anos direto. Meu Então foi nos Deus. picadinhos. Então, assim, tem muito desses casos. Não é um caso aqui, outro ali. Existe muitas questões sobre essa que chega. E aí a gente fica naquela, assim, até com pena, sabe? Porque o cliente chega tão ansioso, com a vontade de resolver, de ficar tranquilo logo. E quando vai ver a realidade, como é que você vai dar? Imagina você dando a notícia. Seu João, então, o senhor acha isso, o senhor estava pensando assim, mas infelizmente não está desse jeito, não. Né? Então, é complicado. Então, a questão do planejamento previdenciário, ele vai abrangindo, né, essas questões de organização, das próprias contribuições, faz a identificação de quando é um planejamento mesmo, do Sim, começo ao fim, né, para se levar ao ponto da aposentadoria e para quando chegar esse momento, se resolver da melhor forma possível. sim, Tanto na questão do próprio tempo, né, fazer com que flui mais rápido, porque imagine você montar um processo faltando um monte de informações. Em algum sim, momento, esse processo ele vai ser barrado, né? Não, peraí, está faltando informação aqui. Então, uma coisa é você montar um processo faltando dados, e a outra coisa é você deixar um processo prontinho, faltando nada, só uma concessão mesmo. Então, sim. assim, é essa a diferença, né? E aí a gente entra na parte, quem que deve fazer esse planejamento, né? Aí a Mandinha no começo falou assim, e quem nunca trabalhou? Quem deve fazer esse planejamento? Todo mundo. Todo mundo, né? Os que trabalham, né? É Feliz interessante é o fazer. jovem aprendiz, né? Com 14 anos lá, o menor aprendiz. 14 anos já começa a contribuir e vai Já embora, né? começa a Eu falo, meu contribuiçãozinha. Deus, eu tô, como se diz, na dispensação do Senhor mesmo. Se eu não fizer um Mas planejamento tem, agora, mas tem uma condiçãozinha aí que agora a gente fala dela, que é vou deixar. interessante para as donas de casa, Oh, que é o maravilha. nosso foco aqui, né? Então, todas as pessoas com vínculos, né, empregatícios aí, contribuintes por conta própria, Sim, contribuintes facultativos, que é aquele que não comprova renda nenhuma, que não tem, mas que sente a necessidade, né, de contribuir por livre e espontânea vontade. Não é a questão do funcionário, do empregado que precisa, né, contribuir, que tem que ter ali a contribuição. Neste caso do facultativo, ele contribui por livre vontade. Ele não tem renda, ele não trabalha, mas ele sente a necessidade, ele pensa lá no futuro dele, na velhice dele, e por isso ele contribui de conta própria, por própria vontade. Aqueles que faltam, né, as contribuições, que é esses casos aí que ou que nunca trabalhou, né, que entra, que não tem contribuição nenhuma, ou aqueles que trabalharam, mas há muito tempo saíram do mercado de trabalho e deixaram de contribuir por algum motivo. Então, todos estão aí, inclusive aqueles que exercem as atividades, né, especiais, aí o médico, o enfermeiro, que peraí, exerce uma só um função aí pouquinho. de risco. Deixa eu só pedir aqui pra pegar a Olivia, que ela tá bem aqui no pé, aqui, tá balançando tudo. Peraí, só um pouquinho, amiga. Pronto. Prontinho. Gente, Conseguiu passar? como se diz,
O Os ofício de mãe. efeitos especiais. Pois então. Então, são esses, né, que precisam pensar em um planejamento previdenciário. E aí vem aquela questão, quando fazer o planejamento? O quanto antes. Eu até tinha dado um exemplo anteriormente, comecei a trabalhar, opa, bora pensar lá na frente, não é? Quando completar 15, 10 anos, aí eu vou começar a pensar nisso. Não, o plano ele é de agora, né? Sim. Com ressalva aos contribuintes, né, de forma autônoma e contribuinte individual. E o facultativo, que é interessante se fazer esse planejamento anualmente, né? Isso porque eles contribuem todo mêsinho ali por conta própria e precisa comprovar, dar uma verificada aí se realmente essas contribuições estão constando lá. Imagina que você está contribuindo, todo mês você paga ali o seu carnezinho, né? Alguma coisa assim do tipo, e quando você vai ver, não está lá. Né? Então, por isso a necessidade, nessa ressalva aí desses dois casos, ter esse acompanhamento. Para não perder nada, né? Até porque se não constar lá, se tiver algo em atraso, dependendo de um certo período, isso aí pode te prejudicar e você perder tudo que você já contribuiu. Verdade. Então, esses dois casos aí é interessante se fazer esse acompanhamento anualmente. Quais as vantagens, né, que isso vem te trazer? Tá uma barulheira aí? Não. Tá, não? Aí, de você não. Tá normal. Passou um carro de som aqui e aqui é meio barulhentinho. As vantagens, né, de se fazer o planejamento previdenciário, ele consiste em fazer o pedido da aposentadoria no tempo certo, além da forma correta de se pedir também. A gente tem, né, hoje as regras de transições que mudaram aí, e às vezes o que é interessante para alguém não pode ser interessante para outro. Então, acaba se fazendo esse estudo de qual que é o meio que é mais interessante, a forma de se receber mais, qual que vai ser o adequado para aquele caso, né? Ter o processo mais rápido, evitar a perca de tempo aí. Se eu tenho a possibilidade de deixar toda a documentação pronta de uma vez só, por que eu vou deixar algo pendente? Né? Sim. E que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento do que precisa ser apresentado para esse pedido de aposentadoria. Documentação correta, a economia do dinheiro, né? Que às vezes o barato acaba saindo caro, acaba se gastando um pouquinho mais por conta aí de querer resolver as coisas por conta própria. E não é que a gente está aqui, né? A gente que está na área aí dos escritórios, né? Não é que a gente queira puxar vocês para o nosso lado, mas é uma realidade grande. Às vezes a gente necessária, né? Sim, às vezes a gente pensa, mas eu não vou gastar com assessoria não, mas eu vou sozinha e aí eu acabo perdendo muito mais que se eu tivesse contratado de cara. Então, são coisas a se analisar. Sem falar, né, naquela tranquilidade que você tem, né, a calmaria mesmo, em relação a deitar e falar assim, não, meu processo está correndo, é só eu esperar mesmo, tem alguém que está cuidando para mim. Porque luxo mesmo, né, você trabalhar, chegar ao final, assim, da sua carreira, naquela profissão, naquele período em que você contribuiu, que, assim, encaixou nos requisitos, e você escolher, né, voltar a trabalhar gozando já da sua aposentadoria, né? E não tendo, assim, aquela questão da necessidade de continuar trabalhando ou trabalhar depois de se aposentar para compor a aposentadoria. É um negócio assim, são dois mundos mesmo. São duas realidades, né, que a gente fica assim, e aí? O que eu quero? E que se deve se levar em conta, assim, porque é muito comum pessoas
ansiosas, às vezes por conta mesmo da própria rotina de trabalho. Conheço várias pessoas que fizeram isso. E um dos exemplos eu tenho dentro de casa. Meu esposo falta alguns aninhos para se aposentar. E aí tem dias que o cansaço, né, o estresse do trabalho acaba pesando. E aí vem aquela questão, me aposenta agora, vou aposentar agora. Mas não é o tempo certo. Sim. Poder você pode, mas o que você vai perder, né? Então acaba que às vezes a fadiga de descansar logo acaba fazendo com que pessoas percam parte dos seus direitos, do que era realmente interessante, né? Justamente por essa pressa, por não parar e botar no balanço aí o que é interessante para mim nesse momento. Eu esperar mais uns 5 anos? Ah, mas 5 anos é tempo demais. Mas o que eu vou perder, né? Às vezes é uma diferençazinha pequenininha, né? Mensalmente. Mas quando você vai juntar essa diferençazinha que é pequenininha, ela acaba se tornando muito grande, justamente porque a inflação ela não acompanha o que a gente ganha. Então, hoje pode ser uma diferença minúscula, mas amanhã pode te fazer uma falta tremenda. Então, essa questão de ver o melhor momento e de pesar o que é o melhor, né? Ela bate e a gente precisa dar moral para ela, sim, porque é um caso que não deve ser colocado de lado, né? Precisa se repensar. Tem muita gente que fala assim, mas eu vou aposentar com a média aí de 70%. Tá bom para mim, mas tá bom que tanto, né? E aí, depois faça uma revisão. Não é assim que funciona. Não tem como revisar um negócio que você quis assim, né? Que você definiu que fosse assim. Então, é um negócio definitivo. Não dá para você fazer uma revisão só se tiver errado lá. Se a própria Previdência errou na hora de montar tudo lá para você, aí entra com recurso, né? Para revisar todo o processo. Vocês estão fazendo isso aqui errado. Não é assim. Somente nesse caso contrário, esquece. Então, você vai passar o resto da vida dependendo daquilo ali. Tirando que, assim, hoje em dia, com as diversas mudanças que a gente tem, não está nada fácil, né, para uma pessoa conseguir chegar lá, né, na aposentadoria dos sonhos, né? Hoje Previdência tem um teto, então por mais que você tenha aí 1 milhão, seu salário seja 1 milhão e você contribui com dinheiro altíssimo, vai ter um teto para você receber, não é de acordo com o que a gente imagina, né? Não é nem que a gente não é a faz para aposentadoria, ganhar. não é a aposentadoria da Shakira. Não é renda variável, né? É uma renda então, fixa assim, mesmo. É o que se pensar assim, né? E aí a gente parte aqui agora para as donas de casa, né? Para essas mãezinhas, para essas mulheres que nunca trabalharam. E aí nós nos deparamos com uma situação que eu nunca vou conseguir me aposentar porque eu nunca trabalhei, sempre vivi dentro de casa, nunca fiz nada, assim, não comprovo renda nenhuma, né? E aí aqui a gente tem uma solução. O importante é não deixar de contribuir, porque enquanto você não é contribuinte, de alguma forma, você está perdendo, né? Deus o livre, acontece alguma coisa no seu dia a dia e você fica acamada, por exemplo, você perde o direito, você está desamparada, você não tem o direito de um benefício simples, como um auxílio-doença, alguma coisa do tipo assim, para te amparar naquele momento que você está parada ali. Imagina aquela mãe que é a provedora do lar, né? Que é ela que é mãe, que é pai, que cuida do filho. Imagina ela ali, às vezes até faz um biquinho em casa, mas não é aquela coisa certa para falar assim, não, eu sou um contribuinte individual, né? Eu sou um pequeno empreendedor, que não é nada disso. E aí, como que fica essa situação, né? Então, aí a gente entra na opção do contribuinte facultativo. E nele a gente encontra as 3 modalidades, que é o plano normal, o simplificado
e o de baixa renda, né? Que é justamente para pessoas que não comprovam, que não têm nenhum vínculo com a Previdência, que não têm renda, e que é simplesmente aquela dona de casa, o senhor de casa, que não tem de onde tirar a sua rendinha, mas que vê a necessidade de pensar no seu futuro, que é destinado exatamente por isso. O que vai variar entre eles é a porcentagem da contribuição, né? O plano normal é de 20% em cima do salário mínimo, o simplificado de 11% e o de baixa renda de 5%. O que vai diferenciar isso é a questão em relação aos benefícios. Quanto melhor o plano que você pagar, ou seja, você optar pelo plano normal, você está coberto em mais benefícios. Então, daí a necessidade de se pensar, né? Ah, mas eu não tenho condições de contribuir com 20%, mas eu tenho condição de contribuir com 11%, melhorou um pouquinho. Então, né, que faça essa contribuição. Ah, mas eu não tenho, eu só tenho 5%, não tem nada. Lembrando que o baixa renda só vai conseguir contribuir com ele quem estiver inscrito lá no Cade Único, que hoje é uma grande ferramenta para quase tudo, né? Que se vai fazer, tem que estar registrado lá no CRAS, que faz essa inscrição. O comprovante de baixa renda, né? Você comprova que você não tem renda, que você depende de algum serviço disponibilizado ali para a sociedade de baixa renda. Então, tem que estar inscrito por lá. Mas o importante é não deixar de contribuir de forma nenhuma. Sem contribuição, infelizmente, não existe benefício previdenciário, não existe, né, um socorro, digamos assim, caso você precise, né? E essa realidade de muita gente que não tem nenhum tipo de contribuição, mas que almeja uma aposentadoria ou qualquer outro benefício, é grande. Chega muita gente para a gente, seja para algum auxílio-doença, para salário maternidade, né, que é um dos processos mais rápidos, e baixo também do valor, é só para socorrer ali de imediato mesmo alguma necessidade, mas chega muita gente sem nenhum tipo de contribuição mesmo. E além, né, para quem fala assim, não quero nenhum nem outro, não quero depender de previdência social, existe as previdências privadas, né, que são empresas, digamos que, de investimentos, né, que você faz um contrato ali e eles administram essa sua poupança que você faz. E aí depende do plano que você almeja, do tanto de ano. Hoje tem umas mais evoluídas aí. Antes era um plano seco mesmo, só para aposentadoria, mas hoje em dia no mercado tem muitas aí que oferecem até mesmo planos de saúde. Né? Então, é interessante. Só que, como são empresas privadas, é aquela questão. Cabe-se análise, será que é uma empresa segura? Né? Avaliar todos os pontos. Não é entrando na primeira oportunidade de alguém que te cercou e vamos fazer isso aqui, vamos juntar dinheiro, você vai pagar tanto por mês, você vai ter isso, 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 isso. Não, é ter cautela, né? A questão do Tesouro Nacional, né, da renda mais que eles estão estudando, é uma opção de aposentadoria privada também, só que, digamos, com risco, eles consideram a quase zero, porque é um plano nacional, né? Aí vai depender, a única coisa que vai depender é da sua confiança no governo que você está. Uma coisa que a gente sabe é que o Estado, ele nunca quebra, né? Então, assim, banco quebra, gente. Então, isso aí é um assunto que vejamos e convenhamos, né? Então, previdência privada, se você não está contribuindo nem para a Previdência Social, que é praticamente você é levado toda a vida trabalhista aí, você pensar numa previdência privada e não numa previdência lógica social que já está ali, então
Vamos primeiro só na social, depois a gente vai para Mas privado, tem porque isso muita aí gente, é sabia? um, E é um tem, tema. tem uma grande parcela aí que pensa na privada justamente por questão de limitação, né? Só que lembrando que na previdência privada você recebe o tamanho do saláriozinho da sua aposentadoria que você vai receber ele por determinado tempo, de acordo com o contrato que você optar, de acordo com aquilo que você contribuir. Ou seja, se você contribuir Sim. pouquinho, você vai receber pouquinho. Né? Se você contribuir com milhões, ok, aí você vai ter uma reserva ali de milhões para receber depois. Não, por isso que eu te Mas falei, é um tem uma tema grande assim. maioria que se interessa nessa questão, mas existem essas observâncias. O que eu falei para a Roseli, gente, é que eu quero que ela volte, né? Ela vai trazer outros temas, mas eu queria que ela trouxesse esse principal, porque é onde mais aperta, é onde que mais acontece, é o que nos coloca mesmo como gente como a gente. Nós somos pobres, nós temos que dar um jeito de melhorar de vida. E contar com algo que a gente sabe que existe, mas nem presta atenção, é algo que nós cada vez mais, já que nós temos que buscar esse conhecimento, nós que temos que ir atrás, nós que temos que nos preocupar. Né? Então, acho que foi muito, Roseli, que maravilha. Você foi Oh, meu Deus. fenomenal. Eu espero que eu tenha conseguido passar assim. Eu sei que o nosso tempo aqui é pouco, a gente tem que dar só uma pincelada mesmo. Mas quem tiver dúvida, né, quiser chamar no Justamente. Gente, a privado. Roseli tá aí. Ó, quase a gente não tem pessoas assistindo, mas assim, eu sei que o pouco que assistiu vai ficar ali sabendo que aconteceu, tem esse tema. Vai ficar gravado no meu e no seu Instagram. Então, assim, como um documento, eu quero que tudo vira documento, porque é algo que as pessoas precisam acessarem, né? E eu dou essa oportunidade daqueles que me acompanham, que me seguem, de aprenderem junto comigo, né? E que seja efetiva essa minha participação na rede social. Não seja só a minha fotinha bonitinha ali, com a comida que eu como, com o lugar que eu vou, né? Não, que seja algo assim que Sim. seja produtivo. Então, eu acho que a partir de agora tem isso. Eu quero trazer também, até a gente já conversou, uma pessoa que fale sobre o MEI, porque MEI é uma outra alternativa também para contribuição, né? E muitas pessoas fogem disso porque querem viver na ilegalidade, gente. E não dá para viver na ilegalidade. A gente tem que caminhar mesmo para a legalidade. Exatamente. Ai, muitos assuntos. Eu quero também um que fala sobre a previdência. Eu quero que traga, gente. Eu quero realmente trazer pessoas que falam sobre renda fixa, renda variável, gente que queira melhorar de vida. Então, você que pôde participar aqui com a gente, eu quero agradecer você também. Foi maravilhoso. E, amiga, assim, que só Jesus mesmo para te abençoar e te capacitar e te dar muito mais bênçãos e bênçãos sem medidas, porque o que você nos entregou hoje foi algo assim rico, foi algo profundo. Eu sei que você se preparou assim sobremaneira, mas é algo que para você faz pelo amor que você tem a esse assunto. Então, como se diz, eu não fiquei assim tão penalizada desse desgaste, que eu sei que você se desgastou. Mas que eu Oh, meu sei que você se Deus. desgastou por amor, né? Mas principalmente por essa amizade. Então, assim, eu quero te agradecer por isso. Que, nossa, só Deus mesmo. Porque onde isso aqui vai chegar, eu não sei. Eu não sei onde que vai chegar, mas eu sei que vai chegar em muitos lugares. Não para minha honra, não para minha glória, não para nada que, como se diz, eu falo para o Senhor, eu falo, Senhor, quem sou eu para tamanha graça? Eu não sou nada. Eu não tenho nada, então quem sou eu? Mas se o Senhor depositou em mim algo que eu possa beneficiar, deixar um legado para as pessoas, é isso que então eu vou trabalhar. E eu tô buscando, né, em pessoas assim, que, igual, por exemplo, nossa, você foi eu tinha 12 anos quando eu te conheci, coisa. 12 anos. 12 anos. Então, Eu acho, assim, eu tô se a gente for trazendo fazer gente as que. contas, eu acho que a gente entrega muita coisa. Então, assim, pra mim é muito importante trazer pessoas assim. Peraí, pra mim é muito
muito importante, assim, igual, por exemplo, você que veio, né, aqui, porque são pessoas, assim, que eu vi que cresceu mesmo junto comigo e que estão se desenvolvendo, assim, a essa maneira. Então, amiga, muito obrigada. Deus abençoa mesmo. Eu que fico agradecida pelo convite. Falei que eu me sentia muito honrada porque, né, entre tantas pessoas aí que te cercam, você lembrar daqui. Como você disse, a nossa história não de caminhar, né, juntas hoje, infelizmente, alguns quilômetrozinhos, e também a correria da vida acaba tirando, né, aquela convivência que a gente tinha diária de cantinho do muro, uma com a outra, mas que está guardado com a gente, né? E eu me sinto muito honrada por essa oportunidade, pelo convite ao qual você me fez. Não vamos pensar que foi um sacrifício. Vamos pensar que foi um papo gostoso, porque quando a gente gosta do que faz, Nossa, é diferente, né? Melhor ainda quando a gente se identifica com algo que a gente gosta de fato de fazer. Sim. E eu falo que a área previdenciária, em meio a tantas coisas que eu já fiz na vida, quando eu caí lá dentro, foi aquele amor, aquele primeiro amor, aquele amor de primeira vista, assim, que... Opa, onde é que eu estava? Que eu não tinha entrado nisso aqui antes. Então, assim, é uma coisa apaixonante, né? Cada dia que eu entro na minha salinha lá, eu fico assim, oh, meu Deus, obrigada. Obrigada pela oportunidade a qual o Senhor me concedeu, né? De hoje estar caminhando aí com as próprias pernas. Eu sei que cada dia é um desafio, né? Maior que a gente tem que superar. Mas nós que servimos a Deus, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, hoje, esse negócio, né, que encaminhou na minha vida e que está caminhando, que está dando certo, foi provisão do Senhor e promessa dele, né? Então, todos os meus passos foi na direção dele e eu sei que não foi por algum acaso. Estava planejado. Eu lembro que em 2012 eu estava num culto, era uma campanha de quinta-feira, e o Senhor usou um vaso dele que eu nunca tinha visto na vida, que falava que o Senhor ia me colocar dentro de uma sala e que essa sala tinha o meu nome. Né? E aí, de repente, eu pude ver isso acontecendo anos depois, né? Então, assim, é isso que nos faz ser gratas a Deus, grata pelas oportunidades que nos chegam. Cumprindo. Exatamente. E assim como eu sei que Ele tem grandes coisas ainda para realizar através de mim, sei também que tem através da sua vida, a cada projeto que você se dispõe, né, se lança a fazer. Então, que o Senhor continue honrando você no seu trabalho, na sua caminhada aí. Às vezes tem dias que não é fácil, né? Quando a gente, às vezes, vai conversar um pouquinho, aí, poxa, são tantos desafios, e agora o que eu faço? Né, para onde eu vou? Mas os passos são confirmados pelo Senhor. Então, que Ele possa continuar abençoando aí o seu trabalho, que não sabemos aonde vai chegar, mas um que dia chegue chega, né? até aqueles que necessitam. Justamente. Né? Pode ser uma pessoa, mas chegando nela é o que importa. Então, independente de quantidade ou não, o objetivo, eu acho que foi cumprido. Podemos aperfeiçoar. Eu não sei se foi, se eu consegui passar tudo aquilo que, né, para uma abertura, assim, exige, mas estamos aqui para somar. Então, que Deus continue abrindo essas oportunidades aí, né? Para todas essas outras pessoas que vão chegar e acrescentar o nosso conhecimento. Com certeza. Roseli tá aí, gente. Segue ela, tá? Procurem ela. Não deixa essa oportunidade passar, não. Amiga, que Deus te abençoe, tá? Abençoe você, sua família. E vamos para a próxima, viu? Teremos outras.
Amém. Estamos aqui Tchau. para somar. Com Deus. Beijo, obrigada a Beijo. todos que acompanharam. Fique com Deus. Tchau.